Escola da Vida! Vocês estão bem? Preparados para mais uma aula? Hoje nós estamos aqui para falar com você que você é muito precioso, que você é muito especial. E é uma grande alegria estar aqui com você mais um dia. A partir dessa semana, vocês fiquem atentos, hein? Para quem não participou da nossa aula terça-feira, agora nós temos aula terça e quinta-feira, sempre às 10 horas aqui no nosso Instagram. E para quem está aí, acabou de acordar, dá uma espreguiçada, estica para um lado, estica para o outro, que tem que ter preparado, porque a aula de hoje é uma aula maravilhosa e você não pode perder nada. Para quem não teve aqui na terça-feira eu falei sobre uma palavra bem diferente. A nossa palavra-chave de terça-feira foi testificar. Testificar quer dizer apresentar a evidência, apoiar a verdade. Eu quero saber, quem aí sabe testificar a respeito de Jesus? O que Jesus é para você? Eu quero que você coloque aí no chat rapidinho aí o que Jesus é para você. Você vai testificar, você vai apoiar a verdade, apresentar uma evidência do que Jesus é na sua vida, certo? Eu quero me apresentar, meu nome é Helena, eu sou pastora e coordenadora do Projeto Escola da Vida. E o Projeto Escola da Vida é um projeto social que atende crianças de 4 a 14 anos no contraturno da escola. Quando nós tínhamos nossas aulas presenciais, nós sempre atendíamos as crianças no horário oposto que elas iam à escola. E nós temos aqui um objetivo, uma missão, que está escrita aqui, criando oportunidades, mudando destinos. Nós cremos que nós podemos fazer toda a diferença quando nós criamos oportunidade para crianças e adolescentes em risco social de adquirirem habilidades e competências para desenvolver o seu potencial, a fim de se tornarem líderes com princípios cristãos na nossa nação. E deixa eu perguntar, alguém já colocou aí, já testificou o que Jesus é na sua vida? Fala para mim aí, tia Ju, o que eles já colocaram? Olha, melhor amigo, salvação, pai. Gente, que bom que vocês estão sabendo testificar de Jesus. Fico muito feliz com isso. E hoje vocês vão aprender mais uma porção poderosa do que Jesus é para nós. Você está preparado? Espreguiçou aí? Já? Então vamos orar para nós começarmos essa nossa aula de hoje. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, eu quero colocar agora na tua presença cada um dos nossos alunos, cada um, Pai, que está recebendo agora essa aula, estará sendo ministrado, Pai. Que o teu Santo Espírito possa encher o coração de cada um deles, trazendo entendimento, Pai, do que será ministrado, e que eles possam usufruir das maravilhas que o Senhor tem para eles hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, não esquece de compartilhar essa live com seus amigos. Vai aí no aviãozinho, compartilha agora com um amigo seu que você acha que ele pode receber essa aula e essa aula fazer toda a diferença na vida dele. Então, vai aí, compartilha com seus amigos, chama eles para estarem aqui conosco. Preparado? Então, se coloca de pé, que agora nós vamos para o louvor. Amém. Bom dia, Escola da Vida, tudo bem? Estão prontos para mais um momento de louvor nessa manhã? Nós vamos começar nessa manhã dizendo quem Jesus é, porque Jesus, ele é Deus, ele é um presente que foi enviado lá do céu para nos salvar, amém? Gente, presente do céu, é o presente do céu, pra mim e pra você. Jesus é Deus, Deus que virou gente. É um presente do céu, é o presente do céu, pra mim e pra você. Deus se fez homem através de Jesus, pela sua palavra que é vida.
no seu lugar, ó. Jesus é Deus, Jesus é Deus. Deus que virou gente. É um presente do céu, é um presente do céu, pra mim e pra você. Jesus é Deus, Jesus é Deus. Deus que virou gente. É um presente do céu, é um presente do céu, pra mim e pra você. Deus se fez homem através de Jesus, pela sua palavra que é vida. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus, Jesus é Deus. Deus que virou gente. É um presente do céu, é um presente do céu, pra mim e pra você. O que ele é? Um presente do céu, é um presente do céu, pra mim e pra você. Aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia, por esse presente maravilhoso que Jesus é nas nossas vidas. E, por falar em presente, semana que vem alguém está de aniversário, alguém muito importante para todos nós que moramos nessa cidade. Você sabe o que vai acontecer semana que vem? É até feriado, por isso, terça-feira, nós não vamos ter aula. E eu quero saber, você sabe quantos anos a nossa cidade está fazendo na próxima semana? Você tem uma noção? Vai respondendo aí, enquanto que nós sempre oramos pelo nosso país. Mas, como essa semana, na próxima, na verdade, é o aniversário de Uberlândia, então, hoje, nós vamos fazer uma oração específica pela cidade de Uberlândia. Eu vou chamar aqui a nossa aluna, Fernanda, e ela vai fazer essa oração. Então, você coloca de pé, estende as mãos aqui para a nossa bandeira e você vai orar em concordância com a Fernanda. Oi, crianças, bom dia. Agora vamos orar pela nossa bandeira. Estende as suas mãos e feche os olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por essa oportunidade do nosso país fazer aniversário, Senhor. Abençoe o nosso país, abençoe o prefeito, abençoe o presidente, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe o nosso país, Senhor, em nome de Jesus, que ele seja abençoado. Tira esse Covid, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso país seja abençoado, Senhor. Dá lugar para as crianças que estão na rua, abrigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos fazer uma declaração sobre a cidade de Uberlândia, amém? Então, estende a sua mão e você vai repetir comigo, porque o nome Uberlândia significa terra fértil. Olha que nome profético que é o nome da nossa cidade, é uma terra fértil. Então, você vive num lugar que é fértil, quer dizer, tudo que você plantar, você vai colher, com certeza, amém? Então, repita assim comigo. Senhor, eu declaro sobre a minha cidade, sobre Uberlândia, que é uma terra fértil, que ela é uma cidade próspera, uma cidade vencedora, uma cidade de um povo abençoado, que cresce na sua presença. E nós cremos que a nossa cidade já está livre de todo tipo de doença, em nome de Jesus. Amém, amém. Agora vamos para a aula de literatura com a tia Juliana. Bom dia, Escola da Vida!
Que dia feliz é esse que o Senhor fez para nós, não é mesmo? E melhor ainda que hoje é quinta-feira, dia de aula da Escola da Vida. Então, nós estamos aqui para mais uma aula de literatura clássica. E nós estamos lendo o livro de Joel. Joel, um menino da Galileia. Você se lembra? Vamos relembrar um pouquinho essa história? Bom, o Joel era um menino de 11 anos de idade, você se lembra disso? E ele vivia num lugar muito especial, ele viveu no mesmo lugar em que Jesus vivia, né? Ele ouviu falar de Jesus. Gente, hoje vai acontecer uma coisa mega especial na história, você não pode perder, fica aí ligadinho, prestando atenção. Então, você pode se assentar, colocar o ouvidinho aí para funcionar, para você ouvir atentamente a história e entender aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração hoje. Então, Joel, vamos lembrar um pouquinho do último capítulo, que foi a tia Vivi que deu aula para vocês. Vocês se lembram, antes das férias? Ela falou a respeito de algo que estava tomando o coração do Joel. Mas Joel não estava cuidando muito bem do coração dele, estava deixando coisas ruins entrar no coração dele, porque ele queria se vingar. Vocês se lembram que um amigo, né, um colega de brincadeiras do Joel, empurrou ele, e por isso ele ficou aleijado, né? Ele ficou deficiente, né? Ele ficou com machucados no corpo físico dele, por isso que ele não podia andar e ter uma vida comum novamente. Então, diante dessa revisão rapidinha que nós fizemos da história, nós vamos orar agora para começar a aula de hoje. Vamos lá? Eu quero que você ore junto comigo a nossa oração. Agora você fecha seus olhos e repete assim comigo. Venha, Espírito Santo, a nossa classe e seja nosso professor hoje. Ilumine nossas mentes. Ajude-nos a conhecermos a Jesus melhor e crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Amém. Amém. Crianças, hoje o Espírito Santo vai ser o nosso professor. Ele quer ministrar algo muito especial no nosso coração. Então, vamos começar lembrando aqui da nossa palavra-chave da última aula, que foi do último capítulo que nós lemos, que é vingança. Vingança é um substantivo que significa ato de maldade que uma pessoa comete para devolver uma injúria ou uma ofensa. Então, eu vou colocar de cá a palavra-chave anterior. Então, esse era o sentimento que estava dominando o coração do Joel. Você se lembra? Ele queria se vingar daquele amigo que fez essa maldade com ele, né? E ele planejava, né? Ele ficava arquitetando, pensando na cabeça dele. Você se lembra que no último capítulo, ele até se imaginava rei. Ele se tornaria um rei e ele daria ordens para que aquele menino fosse castigado. Olha o tamanho da maldade que tomou conta do coração do Joel. Mas hoje nós não vamos continuar falando sobre isso, não, tá? A gente vai prosseguir no capítulo 5, porque tem muita coisa boa para a gente ouvir. Então, eu vou pegar aqui do nosso baú a palavra de hoje. Vocês se lembram que a nossa palavra-chave faz parte do nosso tesouro, é algo muito especial para nós. E a palavra de hoje é ungido. Um título de Jesus, cujo poder liberta os cativos. Então, aqui tem a tradução do hebraico, né, que é a palavra Messias, e no grego é Cristo. Então, tanto Cristo quanto Messias também significa ungido. Então, essa é a nossa palavra de hoje, ungido. E você vai ler comigo a história e vai entender que tem tudo a ver com essa palavra, o capítulo de hoje. Hoje eu vou ler para vocês alguns trechos do capítulo 5. Quem já está matriculado desde o início do ano já tem um livro, não é mesmo? A gente enviou o arquivo em PDF nos grupos e a gente pode fazer isso hoje novamente.
enviar para aqueles alunos novos acompanharem com a gente a história. Então, nós estamos lá no capítulo 5. O capítulo 5 está na página 92. Olha só, o que aconteceu? Chegou um dia de sábado e o Joel estava lá na casa do tio dele. Vocês se lembram? O tio dele era o Labão e ele estava lá na casa dele. E esse tio dele estava recebendo 2 hóspedes. E ele já conhecia, porque esses mesmos 2 amigos de Labão já tinham visitado ele anteriormente. E sabe por que eles estavam lá nessa época? Antes, eles foram até a região lá para visitar, porque eles tinham ouvido falar de um tal de João Batista, que estava ali pregando a palavra de Deus e batizando as pessoas no Rio Jordão. Então, todas as cidades à margem do Rio Jordão, ele estava lá ministrando a palavra de Deus. Mas, naquele momento em que eles visitaram Labão novamente, esse João Batista estava falando que apareceu um novo profeta. E esse novo profeta era maior do que ele, maior do que João Batista. Então, esses amigos apareceram lá porque ouviram várias histórias. Eles viram esse homem expulsar cambistas do templo, eles viram esse homem ensinar com eloquência, eles ficaram impressionados, porque as pessoas ouviam esse homem ler as Escrituras, falar a respeito da palavra de Deus. Mas eles ficavam indignados, as pessoas ficavam indignadas, esses amigos deles indignados, porque esse homem era filho de um simples carpinteiro. E ele alegava ser o cumprimento das profecias de Isaías. E esses homens estavam achando um absurdo, esse homem tão simples, falar que ele estava vindo para cumprir o que estava escrito em Isaías, né? Então, Joel, ele estava assim, os visitantes ficavam em um andar de cima da casa e o Joel ficava ali embaixo, mas como estava no sábado, estava um silêncio na casa, né? Porque ninguém podia trabalhar, ninguém podia fazer nenhuma atividade. Então estava tudo muito silêncio e o Joel ficava escutando, né? Esses 2 amigos conversando com o tio Labão dele, né? E aí ele ficou meio assim, né, curioso, ficou meio pensativo, querendo entender realmente o que estava acontecendo. Sabe? E aconteceu que eles se reuniram para ir até a sinagoga. A sinagoga era o prédio, né, o templo da igreja, onde as pessoas se reuniam naquela época. E aí eles chegaram lá, né, Joel, como sempre, impressionado, porque essa sinagoga era feita de pedras com entalhes e tinha 2 filas de colunas de mármore. Então, era assim, algo muito bonito, e ela se destacava, que ela era toda branca, e ela era o orgulho da cidade, porque ela realmente era um prédio, uma construção muito bonita. E ela foi construída pelo comandante do batalhão. Esse homem, ele era um centurião romano. Ele não era do povo de Deus, mas ele acreditava no Deus dos hebreus. E ele era muito amado pelo povo por causa disso. Então, as pessoas o consideravam mesmo muito importante. E ali eles entraram, né? O Joel viu que o tio dele se sentou ali com os convidados, e ele viu também o Finéias, né, o Rabi Finéias, um amigo dele. Então, ele se sentou ali para começar o culto, né? Mas ele, naquele momento, sabe como é que é, né? Criança distrai, ele ficou olhando, né, ali as outras imagens que tinha dentro do templo, e ele ficou ali distraído, mas nisso começou o culto. E aí, o homem lá do culto, sabe o que ele fez? Ele pegou um rolo para ler. Ele abriu o rolo para ler. Ah, você sabe por quê? Ah, quem está acompanhando o Domingo Kids sabe muito bem. Porque naquela época a Bíblia não era escrita em livros como a gente tem hoje, não era impressa em livros, né, como a gente tem hoje, mas ela era escrita em pergaminhos, em rolos de papel. Então, no culto, eles pegavam esse rolo, abria e lia o versículo do dia, né, o capítulo, a história que seria lida ali naquele momento. Né? Então, esse primeiro homem pegou para ler o texto de Deuteronômios, e ele fez a leitura, né? E ali tinha um momento solene ali do culto que eles faziam, eles repetiam em todo o culto. E aí, passado um tempinho, né, ali ainda no culto, eles trouxeram um outro rolo para um outro homem ler.
O Joel até pensou que seria um dos amigos do tio dele, porque, né, eles eram visitantes, estavam vindo de fora, né, eles acharam que um deles iria ler. Mas não, todos ficaram surpresos, porque apareceu para ler um homem simples que ninguém nunca tinha visto. Mas a hora que Joel ouviu o nome dele, o olho dele assim até arregalou de surpresa que ele ficou. Sabe qual que era o nome desse homem? Rabi. Vocês se lembram, né? Que Rabi é mestre, né? Eles chamavam todos assim. O nome dele era Rabi Jesus. Gente, olha que maravilhoso. O Joel estava lá no culto e quem que apareceu para ler a Escritura? O próprio Jesus apareceu. E sabe, ele começou a ler ali aquele livro, né? E o Joel já tinha ouvido aquela história, mas ele nunca tinha ouvido daquela maneira, né? Ele nunca tinha ouvido, era como uma música, tinha tanto significado, né? Jesus lendo ali aquela história, aqueles versículos, e ele logo que ele finalizou, ele largou o rolo e ele começou a falar, né? E a cada palavra que ele falava, todo o ser do menino, né? Tudo aquilo que havia em Joel se empolgou, né? Diante da eloquência da voz e dos ensinos de Jesus. E assim também toda a congregação, né, todas as pessoas da igreja que estavam reunidas ali, né, também ficaram fascinadas, né, com a forma, né, que Jesus lia, com a forma que Jesus ensinava a palavra de Deus. Mas, de repente, isso foi interrompido por um grito. Eles ouviram um grito assim desesperador e foi horrível. E aí todos pararam, né, para procurar de onde estava vindo aquele grito. E era um homem que ele estava entrando no templo naquele momento. E aquele homem, ele estava possuído por um espírito demoníaco, por um espírito imundo. Então, todo mundo parou e ficaram todos atônitos ali, porque todos ficaram com medo e todos ficaram agitados. E aí ele gritou novamente e fez uma pergunta. O que tenho a ver contigo, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Eu te conheço, tu és o Santo de Deus. Olha só o que aquele homem, possuído por aquele espírito, falou, né? E ali naquele momento a agitação foi mais rápida ainda, maior ainda, né? Porque as pessoas ficaram realmente com medo daquele homem. Mas uma pessoa não mudou a sua fisionomia, ela continuou tranquila, ele continuou calmo, né? Ele continuou da mesma forma que ele estava. O Rabi Jesus, ele continuou da mesma maneira. E ele simplesmente deu uma ordem. Aquiete-se e saia dele. Ele deu uma ordem e com essa autoridade ouviu-se um grito mais alto ainda. Esse homem deu um grito e no mesmo instante ele caiu aos pés de Jesus. Mas ele se levantou, calmo e totalmente são. Os olhos não demonstravam mais loucura. Qualquer que fosse a maldição que o prendia antes, agora ele estava totalmente livre. E nisso a igreja toda ficou impressionada, né? Uma agitação tomou conta, principalmente na parte onde as mulheres ficavam, né? Uma delas até saiu de lá, foi até esse homem, porque era a mãe, né, desse homem, e ela sofria muito por ver o filho dela passar essa dificuldade toda. E esse foi o assunto que dominou toda a cidade durante aquele dia, até ouvir a notícia de um outro milagre. Uma das vizinhas estava muito doente, uma das vizinhas de Labão. Nesse momento, eles já estavam em casa, mas eles ouviram, chegou até ele através do Rabi Finéias. Ele chegou lá confirmando essa história, que uma das suas vizinhas estava muito doente, com uma febre comum naquela região. Era a sogra de Simão Bar-Jonas. O Rabi Jesus havia sido convidado para jantar lá. Assim que entrou na casa, pediram que ele a curasse. Em pé, ao lado dela, ele repreendeu a febre. Imediatamente, ela se levantou e foi ajudar a filha a preparar o jantar para o hóspede.
sabe? E o Finéias até confirmou, realmente a Abigail, que era a esposa dele, teve lá ontem, levou uma sopa, achou que ela fosse falecer durante a madrugada, porque ela estava realmente muito ruim. Mas Jesus chegou na casa daquela mulher e a curou, a livrou dessa febre, né? A livrou da morte. Então, naquele dia ali, todo mundo ficou, né, alvoroçado ali com aquelas notícias, né, desses milagres que Jesus estava operando. Mas o tio do Joel, o Labão, e os 2 amigos, hóspedes deles, ficaram muito indignados, porque eles não acreditavam, né, não podiam crer que aquele era o Messias. Eles não criam porque eles achavam um absurdo ele curar as pessoas durante o sábado. Naquela época, a lei falava que não podia trabalhar, não podia fazer esforço nenhum, porque o sábado era sagrado, né? Então, não podia existir a possibilidade desse Jesus que estava ali operando os milagres ser realmente o Filho de Deus, ser realmente o Messias. Então, eles ficaram indignados, né? E Joel ali em volta, né? E sabe que Joel até ficou ali com a fé dele meio abalada, porque ele estava ouvindo os adultos falarem, ele confiava no tio dele, confiava no que os adultos falavam. Mas eles estavam falando que não tinha possibilidade daquele homem ser o Messias, né? Mas sabe o que aconteceu? Houve um movimento ali das crianças. Olha, gente, que especial que aconteceu. Uma das crianças, eles estavam ali reunidos brincando, e uma veio correndo. Joel, vem cá, olha rápido. Olha lá, aquele lá é Simão ben Levi. Olha, ele não é mais paralítico. Ele não treme mais nem um pouquinho. E olha ali também a Martinha, que morava perto da casa da tia Rebeca. Você viu quando eles passaram com ela aqui no colo? Ela estava pálida, magra, mas agora ela está por aí correndo com tanta saúde quanto a gente. E essa notícia foi se espalhando, essas notícias foram se espalhando entre as crianças também, né? Sabe por quê? Enquanto os adultos estavam lá, né, decidindo se acreditavam ou não, né, o Rabi Finéias acreditava, né, mas ele ainda assim ficava com aquela dúvida no coração. O tio Labão, de jeito nenhum, não acreditava. E enquanto os adultos ficavam ali, né, conjecturando se era, se não era, sabe o que aconteceu? As crianças guardavam os seus corações puros, porque eles tinham as provas do poder e da bondade dele, né? E eles permaneceram ali naquela posição, né? Eles permaneceram crendo, porque eles estavam ouvindo, eles estavam vendo as pessoas sendo curadas, né? As pessoas que eles conheciam, né? Que eles viam que eram paralíticos, que estavam doentes, eles estavam vendo agora essas pessoas curadas. Então, as crianças se reuniram ao redor de Joel ali e falou: Joel, conta de novo para a gente a história do pastor Heber, conta a história dos anjos, da estrela, do bebê que nasceu naquela noite em Belém. E ali Joel novamente, né, se sentou com as crianças para contar a história, essa história que ele tanto amava. E ali naquele momento, né, a mãe veio chamar todo mundo para entrar para dentro, para jantar, porque já estava tarde, mas a prima do Joel ficou um pouquinho mais ali junto dele e falou assim: essa história é tão linda, por que você não pede a esse homem bondoso para consertar suas costas? Aí Joel parou, achou estranho, né? Mas por mais estranho que pareça, Joel não tinha pensado nisso ainda. Ele não tinha pensado nesse benefício para ele mesmo. Ele estava tão acostumado a pensar que ele seria aleijado para sempre, que nem as curas maravilhosas que testemunhava havia despertado nele essa esperança, né? Ele não tinha parado para pensar nisso, porque ele achava que ele seria aleijado para sempre, né? Esse pensamento já dominava no coração dele. Então, ele nem passou pela cabeça dele, né, ir até esse homem, né, para pedir, ir até Jesus, né, para pedir que ele fosse curado. E ali ele ficou sentado ali na porta pensando nisso, né? Até que o tio dele mandou ele subir, porque estava na hora de ir dormir mesmo, né? Mas ele entrou para casa falando baixinho assim para ele mesmo: amanhã eu vou me encontrar com ele. Amanhã, bem cedo. Foi estranho, mas um antigo provérbio cruzou a sua mente nesse momento, que fala assim: não se glorie no amanhã.
não sabes o que o dia pode trazer. Né? Então, ele foi dormir com esse provérbio no pensamento. Então, gente, olha que maravilhoso. Essa história, a cada dia que passa, né, deixa a gente mais derretido de tão maravilhosa que essa história é, né? Porque ela está contando ali a história de Joel, mas, ao mesmo tempo, ela está contando a história de Jesus. E olha que maravilhoso que aconteceu nesse dia. Jesus apareceu no mesmo lugar onde Joel estava, né? E Joel não só ouviu falar o que estava acontecendo, mas ele pôde ver, ele pôde testemunhar com os próprios olhos aquilo que Jesus falou. E sabe o que Jesus estava falando? Olha só, por que tem a nossa palavra hoje? Ungido, né? Ungido é o Messias, o Cristo, né? Quem anunciou a Jesus antes mesmo, muitos anos antes dele existir, dele nascer, foi Isaías, e Isaías deixou isso registrado lá no livro de Isaías, né? Então, são os versículos de hoje, e eu quero ler para vocês. Em Isaías 61, do versículo 1 ao 3, fala assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então, tudo isso que Isaías está falando aqui, ele estava falando a respeito de Jesus. Por isso que Jesus anunciava naqueles dias que ele estava ali cumprindo o que o profeta Isaías escreveu. E realmente, ele estava cumprindo naqueles dias. Mas, infelizmente, muitas pessoas não creram. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser como crianças. E o que as crianças ali daquela história fizeram naquele momento? Elas guardaram no coração aquilo que elas estavam testemunhando, né? Aquilo que elas ouviram falar, porque todas elas também já conheciam, né, o livro de Isaías, já tinham ouvido, mas naquele momento, né, em que elas viram, que os próprios olhos delas testemunharam, né, o poder de Deus, aquilo que Jesus estava fazendo, né, pelo poder que Deus deu para ele. Então, elas mantiveram isso no coração, elas guardaram isso no coração. E é isso que eu quero deixar também hoje na nossa aula, crianças, que você, né, ainda criança, ou que você, papai e mamãe que está nos ouvindo, que você faça como as crianças dessa história, que você guarde no seu coração aquilo que você tem visto e ouvido a respeito de Jesus, né? Mesmo que muitas coisas ao nosso redor, mesmo que muitas pessoas estejam falando que não existe isso, que Jesus não é o Cristo, né? Que ele é apenas um homem comum. Não, né? Que você mantenha no seu coração, né, o testemunho do poder de Deus, do poder de Jesus, né, que ele operou ali naqueles dias. Amém? Então, eu quero orar para a gente encerrar essa aula. E na semana que vem a gente continua lendo a nossa história. Amém? Então, coloca a mão no seu coração. Eu quero que você agora lembre-se das palavras de Jesus que você tem ouvido, lembre-se dos versículos que você tem aprendido da Bíblia, dos testemunhos que você tem ouvido, né, de tudo aquilo que aconteceu na vida de Joel também. Amém? Que você guarde tudo isso no seu coração. Amém? Senhor, nesse momento nós queremos orar. Pai, eu oro, Deus, pela vida de cada criança, de cada juvenil nosso, Deus, que está ouvindo, Deus, essa aula, Pai, que está recebendo essa palavra em seu coração. Paizinho, que o Senhor possa guardar, Deus, no coração delas, Pai, de maneira especial, Senhor, cada palavra do Senhor, Deus, que elas ouviram, Deus, cada história, cada testemunho, Pai, do teu poder, da tua bondade, Deus, Pai, que isso
fique guardado, Deus, que nada possa ser tirado, Deus, do coração deles, Pai, que eles mantenham, Deus, a fé firme no Senhor, Deus, Pai, de que o Senhor é um Deus bom, Deus, que o Senhor age com bondade sobre as nossas vidas, Paizinho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Nós agora vamos ter uma aula de artes e que tem tudo a ver também com tudo que foi falado hoje. Amém? Deus abençoe vocês. Olá, crianças. Amém, amém. Que linda história. Essa história nos surpreende a cada dia. A hora que a gente pensa que já ouviu de tudo das maravilhas do Senhor, nós somos surpreendidos, né? Com essa palavra de hoje, que tem como alvo ungido, que é nosso Pai. Então, sempre trazendo para nós a demonstração de que Ele é tudo em nossas vidas, né? E isso é bênção demais. Nós temos que agradecer essas tias maravilhosas que a cada semana traz palavras de bênção, de refrigério para o nosso coração. E olha aqui, vamos repetir, hein, criança? A nossa proteção vem do Senhor, pois Ele é o guardião eterno de Israel. Oh, glória, hein? É isso aí, olha, queridos. Ele é o nosso guardião eterno. Ele que nos guarda, nos protege, que nos direciona e que nos dá a certeza de que somos filhos amados. E benditos sejam as crianças. Vocês estão vendo como é maravilhoso? Às vezes pensar, a criança vem só para brincar, para fazer estripulia. Não, Deus tem também um direcionamento, usa as nossas crianças em todo o tempo todo. Amém? Olha, a Tia Nete está hoje aqui para mostrar para vocês. Olha, interessantíssimo. Até a Tia Nete foi surpreendida, porque cada dia nós aprendemos. Nós estamos aqui, a Tia Nete está aqui na mão, muzuzá. Olha só o que é. A nossa pastora teve em Israel e trouxe. O que é isso? Olha, atrás dessa linda pecinha, olha o que tem. Tem um lugarzinho especial para que possa ser guardado palavras de bênção vindas direto do trono do Senhor. E hoje nós temos uma palavra para colocar no nosso. Pode vocês falar, não vai ser desse jeito, mas o que importa, crianças, é como fazemos as coisas, com que coração fazemos. E nós vamos estar fazendo. Preste atenção, já foi passada a direção para vocês. Então, nós vamos estar confeccionando o nosso. Primeira coisa que foi pedido foi a folha, estão lembrados? Para quê? Para a gente escrever Isaías 61, de 1 a 3. Então, eu espero que vocês tenham escrito aí no seu papelzinho, porque o ideal seria escrever num papelzinho pardo. Ah, mas eu não tenho papelzinho pardo, Tia Nete. Ah, crianças, vamos fazer uma coisa. Vamos usar o nosso branquinho, vamos passar um giz de cera marronzinho, vamos passar por cima. Ele vai tomar, segura aqui, pastora, por favor. Olha só, ele vai ficar pardo. Vocês estão vendo? O giz de cera marronzinho, olha a cor que ele vai ficar. Ele vai ficar parecido com o papel pardo. Eu espero que vocês já tenham escrito e já feito de vocês. Então, isso aqui é uma coisa, esse muzuzá, é usado em Israel pelos judeus para proteção, olha, crianças, para proteção do Senhor, no guardião da casa de Israel. Então, isso aqui é feito para colocar, crianças, olha só, nos portais das casas. Colocar tortinho.
olha, nesse sentido para o lado direito, e aí quando todos da casa ou visitantes passar por lá, eles vêm e passam a mão. Isso quer dizer em sinal de pedido de proteção. Então, nós vamos fazer o nosso, combinado? Então, já que vocês escreveram, usaram a folha, o papel pardo ou branquinho e passou o giz de cera, vocês lembram que nós vamos estar usando também o rolinho de papel higiênico, ou de papel, de outro papel, que a mamãe tenha em casa, então não tem muito segredinho. Agora, como nós somos muito zelosos, maravilhosos, nós vamos decorar. Aí, como eu posso decorar, Tia Nete? Decorem com pedrinhas. Tia Nete separou umas pedrinhas. Pode ser colocado pedrinhas, porque você viu que nesse que a pastora trouxe, ele tem pedrinhas, gente, olha que maravilha. Ele tem pedrinha, ele tem o símbolo que nós podemos estar colocando, uma pombinha, o que vocês sentirem no coração, tá bom? Então, não é só a pedrinha, vocês podem estar usando o que vocês tiverem em casa. Vamos pegar o nosso papel, que já está escrito, crianças, vamos fazer um rolinho. Olha, a Tia Nete vai dar 2 modelinhos que vocês podem estar escolhendo. Esse aqui, nós acabamos de escrever, Isaías 61, 1 a 3. Vamos colocar aqui dentro, todo decorado, maravilhoso, com pedrinhas. Está pronto. Guardei, tem a bênção, tem a palavra, mas não deixa num cantinho, não, crianças. De vez em sempre, vocês tirem, dê uma lida. Aquela criança que não souber ler, peça a mamãe e o papai para estar lendo, mas não deixem de estar lendo essa Isaías 61, 1 a 3. Outra coisa que a Tia Nete teve a ideia, se vocês pegarem esse escrito, esse papel, vocês colocarem aqui, vem com a durex, cola ele aqui, do lado de fora. Vocês fazem um rolinho, quer ver? Vamos aqui, a pastora vai estar me ajudando para me mostrar para vocês. Passa a durex. Ou cola, crianças, também. A Tia Nete vai estar usando durex, mas sempre nós somos, assim, uma aula de arte sempre com grandes alternativas. Aqui nós não temos problemas, só solução. Eu não tenho durex, eu uso cola. Coloquei, eu vou enrolar, olha o versículo sobre ele. Tá vendo, crianças? Olha que maravilha. Aí, quando vocês quiserem ler, desenrolam, olha, leem, já está aqui. Não tem perigo de perder, porque está preso e está aqui o nosso muzuzá. Certo, crianças? Então, vamos fazer, vamos postar, vamos ler, vamos utilizar realmente tudo que aqui é passado. Porque, crianças, vocês estão a cada dia vendo que tudo é importante para nós, para a nossa vida de infância, de adulto, de adolescente. Então, nós vamos armazenando em nossos corações, em nossas mentes, o ensino maravilhoso do nosso Pai. Amém? Então, eu conto com o carinho de vocês fazendo, mostrando aí para a Tia Nete ver a criatividade de vocês como está, se estão fazendo maravilhas sobre tudo que é colocado na mão de vocês. Amém? Então, até a semana que vem, um grande beijo, ficam com Deus. Amém! Glória a Deus, Escola da Vida! Vocês aprenderam um dos símbolos de Israel. É um símbolo muito importante para os judeus até hoje. Eles usam a mezuzá nos portais da sua casa, dos comércios, como proteção do Senhor para a sua vida. E
eu tive a oportunidade de estar em Israel e eu via os judeus, eles entram e batem a mão assim no mezuzá, buscando a proteção, declarando a proteção do Senhor sobre eles. E isso é muito interessante. Então, hoje você pode fazer este símbolo que nós aprendemos na aula de artes e também que você ouviu sobre isso na história de Joel. E, queridos, quero me apresentar. Eu sou a pastora Patrícia, coordenadora do projeto Escola da Vida, e eu estou aqui para reforçar com você a importância da nossa interação através dos grupos do WhatsApp. Cada sala tem o seu grupo, todos os alunos, os pais estão neste grupo, e nós pedimos que você fique atento, porque todas as atividades, todas as informações, todas as direções do Projeto Escola da Vida são colocadas no grupo, então você precisa ficar atento para que você saiba aquilo que está acontecendo no projeto e também as aulas que vão ter na semana para você orientar o seu filho. Outra coisa, todas as atividades que nós propomos no projeto, elas devem ser postadas no grupo. Você tira uma foto da sua criança assistindo a aula, fazendo a atividade e depois a atividade pronta para que a professora, tutora possa acompanhar a sua criança, que ela está fazendo, que ela está entendendo e que ela também está participando de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui e está sendo ministrado a ela. Nós ficamos muito felizes. Terça-feira nós tivemos a aula e muitos pais postaram as crianças assistindo a aula, depois fazendo as atividades, postaram as atividades prontas. Nós vimos muitos sanduíches, muitos participaram também fazendo o sanduíche natural e foi muito bom ver cada fotinha, cada participação. Amém? Então nós reforçamos, não deixe de participar. Permaneça conosco, poste as atividades, coloque as sugestões, dúvidas que você tiver. Nós também estamos aqui para te ajudar e para te apoiar, amém? E o outro recadinho, na quinta-feira, nós temos agora a aula na terça e na quinta, mas hoje, quinta-feira, você tem a aula com a sua professora tutora através do Google Meet. Então, após a live do Instagram, você vai receber o link da sua professora e você pode entrar e você vai ter a aula com a sua professora, amém? E o último recadinho, na terça-feira que vem, dia 31 de agosto, nós não teremos aula porque é feriado do aniversário de Uberlândia, mas quinta-feira nós estamos aqui de volta. Estamos aqui, então nós esperamos você, amém? Então vamos orar, nós estamos finalizando mais uma aula do Projeto Escola da Vida. E hoje nós aprendemos uma palavra tão poderosa que fala sobre o ungido do Senhor, que o Senhor Jesus, Ele é o Cristo. O Senhor Jesus, Ele é o ungido e Ele está dentro de você. Queridos, essa história de Joel me tocou tanto, porque as crianças estão sendo usadas. As crianças estão ouvindo a palavra de Deus. E o Senhor está usando Joel para ser um vaso, um instrumento para proclamar a palavra dele para todos que estão ali à sua volta. E eu quero te dizer que você hoje, você está recebendo a palavra de Deus no seu coração. Você está ouvindo a palavra do Senhor, que é a verdade. E sabe, queridos, não importa aquilo que falem, aquilo que você escuta por aí, mas eu quero declarar sobre a sua vida que a palavra de Deus, ela é a verdade. E a palavra de Deus, ela pode mudar a sua vida, ela pode transformar o seu coração. Se você está precisando de um milagre, peça ao Senhor e Ele vai te conceder. Se você está precisando de uma mudança na sua vida, peça ao Senhor e Ele vai transformar a sua vida. Se você precisa que a situação na sua casa seja totalmente transformada,
Peça ao Senhor, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus maravilhoso. Os olhos do Senhor estão voltados para você e Ele pode realizar milagres, Ele pode realizar maravilhas sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a mamãe, o papai, sobre qualquer situação que você está passando hoje. O Senhor tem planos bons para você e o Senhor quer que você tenha uma vida boa, uma vida abundante, uma vida cheia de paz, de alegria. E é isso que o Senhor tem para você, amém? Então, eu quero orar pela sua vida, por essa semana, amém? Amém. Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor é ungido do céu, o Senhor é ungido que está no nosso coração, e o Senhor também nos chamou para proclamarmos as boas novas do Evangelho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é a graça, o Senhor é o favor que está sobre nós, e nós somos gratos porque hoje podemos receber e desfrutar do Teu amor em nós. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que cada criança, cada juvenil que está conosco hoje possa receber deste amor, que eles possam receber, Senhor, da Tua presença, que eles possam ser usados poderosamente pelo Senhor para proclamar as boas novas do Evangelho, que eles saibam que o Senhor é a sua proteção, que o Senhor está com eles em cada momento, em todo o tempo, e não existe nenhuma situação, nenhum problema que vai remover o Senhor do seu coração. A tua palavra é a verdade e a palavra do Senhor vai se cumprir sobre a sua vida. Eu declaro sobre você a paz, eu declaro sobre você a alegria do Senhor, eu declaro que a proteção do Senhor está sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, e eu declaro uma semana de bênção, uma semana de prosperidade, uma semana de boas coisas vão acontecer, porque o Senhor é com vocês. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Então nós finalizamos mais uma aula hoje da Escola da Vida e voltamos na quinta-feira que vem. Um beijo e Deus abençoe.